E aí, galera, hoje eu vou falar sobre como é que você pode somar frações. Eu vou dar dois exemplos bem simples de somar fração com o mesmo denominador e depois eu vou ensinar como é que você pode somar fração com um denominador diferente. Em aulas futuras a gente pode melhorar isso com outros exercícios ou problemas envolvendo soma de frações. Então, como é que a gente pode somar frações de mesmo denominador? Eu gosto de ensinar sempre que somar fração com o mesmo denominador é você somar coisas com o mesmo padrão de divisão. Por exemplo, vamos usar aqui o famoso quadro da divisão de um número inteiro, né? A barrinha de chocolate e outra barrinha de chocolate com o mesmo padrão de divisão. Eu pego o inteiro e divido em 4 partes, que é justamente aqui o nosso denominador, né? Lembrando que aqui é o numerador e aqui é o denominador. Bom, olha só, 3/4, então são 3 partes do inteiro. Cada pedacinho desse, evidentemente a minha conta aqui, meu desenho, ele está errado, né? Ele não está um negócio padrão exatamente, mas é para dar ideia. Então aqui, ó, 3 de 4 partes, 1 de 4 partes. Se eu pegar essas 3 partes aqui, ou seja, esse numerador, vai dar quanto no total? Vamos preencher aqui, ó. Tá aqui o padrão de divisão, né? 1 parte, 2 partes, 3 partes. Se eu somar com o outro de 4 partes, vão dar 4 partes no padrão de 4 partes. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente somei o numerador e repeti o denominador. Por quê? Porque o padrão de divisão não mudou. Então, 3/4 mais 1/4 dá quanto? 4/4. Olha só, 2/5 mais 7/5. Olha outro exemplo muito simples. Então, vamos pegar o exemplo aqui novamente do padrão de divisão, tá? Eu vou dividir isso em 5 partes iguais. Então, vamos fazer aqui o desenho de 2/5, tá? E o de 7/5? Olha, 7/5 eu vou ter que manter o mesmo padrão. Então, se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Deu 7/5? Não, deu 5/5. Aí eu vou ter que criar outra aqui para fazer os 7/5, tá? 7/5. Então, ó, são 7 partes em divisão de 5. 2 partes em divisão de 5. Então, aqui eu tenho 2/5 e aqui eu tenho 7/5, tá? Então, quantas partes eu vou ter no final de divisão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes em divisões de 5. Ou seja, eu vou somar o numerador e repetir o denominador. Eu vou somar o número de partes e repetir a forma da divisão. Portanto, 2/5 mais 7/5 dão 9/5. Tá legal? Dão 9/5. Bem simples, né? Entendeu agora como é que funciona, né? Legal. O que vai acontecer? Eu vou fazer agora a soma de frações com denominadores diferentes. Ou seja, por isso que eu fiz esses desenhos. Vão ter padrões de divisão diferentes. Vamos dar uma olhadinha? 2/3 mais meio. Então, olha só, eu vou representar aqui do lado 2/3, tá legal? Então, são 2 partes de uma divisão de 3 do inteiro. Esse aqui são o 2/3. E meio é o inteiro dividido em metade. Só que repara, olha só, você pode intuitivamente perceber que 2/3, o padrão é diferente, né? O terço é diferente do meio. Meio significa o inteiro dividido na metade, ou num padrão de divisão por 2. E terço está aqui. O que acontece? A gente não tem o mesmo padrão, por isso a gente tem que deixar todo mundo no mesmo denominador para voltar àquele caso inicial. Se eu conseguir deixar de alguma forma no mesmo denominador, eu consigo somar o numerador
tranquilamente. Então, olha só. Como é que eu posso fazer isso? Eu olho aqui para o denominador. Então, eu posso transformar via operações matemáticas. Por exemplo, se eu pegar 2/3 e multiplicar por 2 em cima e embaixo, repara que não vai mudar o valor final. Por quê? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2/3, qualquer número multiplicado por 1, continua 2/3. Então não muda o número, mas vai ficar uma coisa bem interessante. Quando eu faço isso, olha, vamos multiplicar? Numerador vezes numerador, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Produto de fração é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Não tem muito mistério. Vamos pegar aqui e eu vou usar o seguinte. Depois eu explico melhor como é que a gente faz isso. Eu quero que você entenda apenas que eu vou deixar no mesmo denominador, tá bom? Eu, malandramente, escolhi 2/2 e aqui 3/3, usando uma técnica que a gente faz produto aqui dos denominadores, tá? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Tá no mesmo padrão de divisão, recai no primeiro caso que a gente estudou. Tá todo mundo igual. O que acontece então quando tá todo mundo igual? Eu repito aqui, porque vai ficar o mesmo padrão, e somo aqui o numerador, ou seja, as partes. Vai ficar 7/6. Então, 2/3 mais meio é igual a 7/6. Não vai cair, pelo amor dos céus, fazer isso aqui, ó. 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5. Pela madrugada, por amor de todos os seus filhos e filhas, daqui até a 7ª geração, nunca faça isso, está errado. Você não pode somar frações de padrões diferentes, de denominador diferente, tem que ser o mesmo padrão de divisão, entendeu? Vamos fazer mais um caso, e aí a gente fecha esse vídeo de hoje e vai fazendo outro para você entender melhor, legal? Olha só, 7/5 mais 2/10, tá bom? Existem diversas formas de você deixar isso no mesmo denominador, mas o truque mais simples é você multiplicar um pelo outro, tá? Então, ó, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 10, 50. Então, como é que eu posso encontrar um produto que dê 50? Ora, 5 vezes quanto vai dar 50? 5 vezes 10 vai dar 50. Então, para não mudar, boto 10 aqui, porque 10 por 10 dá 1. 1 vezes 7/5, não mudou, 7/5. E o outro aqui? Que fração eu posso escolher aqui? Ó, só fiz eu multiplicar 5 vezes 10. E se no 5 foi 10, no 10 é 5. 10 vezes 5, 50. Para não mudar o valor final, 2 vezes 5, 10. Então, vamos fazer aqui, ó, 7 vezes 10, 70. 5 vezes 10, 50. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Olha, mesmo padrão de divisão. Não importa, se o denominador está igual, todo mundo repete a regrinha. 70 mais 10, repete o padrão de divisão, que foi no caso agora 50. Então, somando vai dar 80/50. Alguns professores vão pedir para simplificar, você pode, nesse caso aqui dá para dividir por 10, né? 10 em cima, 10 embaixo, vai dar 8/5. Esses outros macetezinhos eu vou falar em aulas futuras, mas por enquanto é só isso que eu quero que você entenda. Você vai ter que, quando for denominador igual, basta somar o numerador, as partes de cima, tá? Então, é o primeiro caso. Quando for denominador diferente, você tem que transformar no mesmo denominador. Existem diversas técnicas, eu ensinei essa, que é a mais simples. Você multiplica por uma fração que vai transformar todo mundo no mesmo denominador. Você também tem outras técnicas como o MMC, e a gente vai ver isso em um momento futuro, num vídeo futuro. Tá legal? Eu espero que tenha te ajudado. Até a próxima.